O Ciência Saúde está começando agora. No programa de hoje, vamos falar sobre o coração. No mundo todo, os 2 últimos dias de setembro são dedicados a alertar a população como prevenir e tratar as doenças do coração. Vamos saber como ter um coração mais saudável, conversando com o cardiologista Cláudio Domênico. Mas caso o coração fique comprometido, já existe a alternativa de um coração artificial, uma máquina que fica do lado de fora do corpo, bombeando sangue e substituindo o coração natural. É claro que não é para todos os casos, e é exatamente sobre isso que vai falar o chefe do Instituto Nacional de Cardiologia, Alexandre Siciliano, para explicar como funciona e em que casos o coração artificial é indicado. Eu fiquei muito impressionada com a matéria que eu li hoje no dia do... Até escrevi um pouquinho sobre isso, que essa coisa do coração, do senhor Genaro. Sérgio. Né? Senhor Genaro, não é? Não é Sérgio. Pois é, mas o sobrenome é Genaro. Ah, tá, o sobrenome, tá. 48 anos, ele infartou e vocês colocaram um coração artificial, é isso? Como é que é essa história, assim, em detalhes? É o seguinte, a maioria dos órgãos podem entrar em falência. Algum deles a gente tem técnica ou capacidade desenvolvida já de refazer artificialmente a função daquele órgão. É o caso da diálise para o rim, do respirador mecânico para o pulmão, por exemplo. O coração, ele é responsável por bombear o sangue para todos esses órgãos. E na falência do coração, normalmente, a gente não consegue manter os órgãos viáveis e, por isso, o indivíduo acaba falecendo, porque perde a função de todos os órgãos. Hoje, a gente tem essa disponibilidade do coração artificial. Isso é um projeto que vem tentando ser desenvolvido desde a segunda metade do século passado, nos Estados Unidos, muito investimento de agências de fomento à pesquisa para desenvolver uma máquina que pudesse ser confiável na realização da função do coração por muito tempo. E hoje a gente está chegando próximo a ter a capacidade de efetivamente fazer a função do coração de forma definitiva, nas fases finais de doença do coração, na fase final da insuficiência cardíaca. Hoje, para indivíduos que não são candidatos a transplante por qualquer motivo, a gente já pode oferecer um coração artificial como uma intervenção que aumente a quantidade de vida, mas, sobretudo, que melhore a qualidade de vida desses indivíduos, né? No caso do Sérgio, em particular, a gente teve um dano muito agudo. Ele já tinha doença cardíaca prévia, então o coração dele já não era um coração absolutamente normal, ele sofreu um ou mais episódios de infarto silenciosamente, ele não sabia, né? Então entra muito nessa discussão que a gente está fazendo aqui com o Dr. Cláudio acerca dos cuidados com o coração, né? Da nossa incapacidade em geral de perceber que existem alguns fatores que aumentam o risco da gente ter doença no coração, e ele é um indivíduo absolutamente jovem, nesse momento com 48 anos. Então o Sérgio já tinha um coração disfuncionante, de certa forma, que não o limitava em termos de atividade habitual de vida, mas que a partir de um determinado momento passou a limitá-lo por conta de dor no peito. Ele passou a sentir dor no peito. E dessa forma teve que ser submetido a uma intervenção cirúrgica para que a gente pudesse oferecer para ele a capacidade de aumentar o fluxo de sangue para o coração, para ele deixar de ter dor e para o coração dele melhorar. Essa foi uma intervenção longa, complexa, com uma incapacidade do coração dele de retornar à atividade normal depois da cirurgia. E isso definiria incompatibilidade com a vida. Ele não sairia do centro cirúrgico, ele morreria no centro cirúrgico. E, aliás, ele ia fazer uma cirurgia renal. Né? Foi daí que descobriu a doença no coração. Descobriu a doença do coração, porque até então ele nem sabia que tinha infartado. Exatamente. Eu li tudo isso no jornal, você vai me corrigindo se estiver errado. Isso está perfeito. Então foi por acaso que ele descobriu. Por acaso. Aí ele veio fazer, aí o médico recomendou que operá-lo do rim, recomendou ele para o Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras. Isso. Eu gostei muito disso porque o primeiro transplante de coração
pesquisei isso hoje, foi há 43 anos, feito pelo Zerbini em São Paulo. E a medicina do Rio fica sempre assim, meio, sabe, meio assim, né? A reboque. A reboque de São Paulo, e como se fosse uma segunda linha. Né? E o Nacional de Cardiologia, e vocês, a sua equipe, e você, deram um salto de qualidade aí, né? Porque vocês pegaram esse seu Genaro, colocaram o coração artificial 3 meses, né? Pode ficar tanto tempo assim. Ele ficou internado? Ele ficou internado. O coração batendo fora do corpo? Ele fica... Um aparelhinho ali, um acoplado. aparelho. Você trouxe? Eu trouxe. Opa, vamos ver. Então... Isso é um coração artificial? Esse é um coração artificial. E esse é um dos mais modestos, mas é o que a gente dispõe para uso comercial no Brasil. O Instituto Nacional de Cardiologia é, hoje, talvez a única instituição que dispõe disso na prateleira dentre todos os hospitais do Brasil. Assim. Então, agora está sendo realizada uma cirurgia lá, que a gente está implantando um outro coração como esse. Hoje? Agora. Eu vou sair daqui e vou para lá. E num paciente que foi transplantado 2 semanas atrás. Então, ele foi transplantado e o coração do lado direito dele não está suportando o dano que o coração antigo dele ocasionou no pulmão. E a gente vai ter que colocar um coração desse para dar o suporte até o coração novo se habituar àquela realidade. Então, hoje a gente pode fazer isso. Transplantados e não transplantados. Então, como funciona? Ele vai fazer a função do coração. Normalmente tem 3 objetivos. Pegar? Pode? Pegou no coração. Peguei no coração artificial, olha isso. Tem 3 objetivos pelos quais a gente pensa em usar um dispositivo como esse. O primeiro é numa situação aguda, de emergência. O indivíduo teve uma parada cardíaca, foi reanimado, mas o coração não funciona bem. Então a gente pode oferecer algum tipo de dispositivo mecânico, como esse, para manter aquele indivíduo vivo, até que o coração dele se recupere. Tá? O segundo são os indivíduos, por exemplo, que estão em fase final de doença cardíaca, que já muito graves. Eles já são candidatos a transplante do coração, precisa trocar aquele coração. Tá? E aí ele tem que esperar um órgão compatível. Só que nessa espera, às vezes, demoram alguns meses. E ele não sobreviveria esses meses à espera de um coração. Se não tivesse esse coração. Aí a gente pode implantar um coração desse nesse caso também. E a terceira situação é aquela que eu comentei inicialmente. Assim, a gente pode propor um implante de um coração definitivo, um coração artificial como terapia definitiva. Ou seja, ele não é nem candidato a transplante. Ou por idade, ou porque tem um câncer, ou porque tem outra patologia, outra doença que o contraindique para o transplante, a gente pode colocar um sistema mecânico para que ele viva definitivamente. E hoje a gente tem pessoas com esse coração, por exemplo, que é bastante modesto, que é paracorpóreo, que a gente chama que fica para fora do corpo, tem pessoas que viveram 3.000 dias com ele. Você tem como ir para casa com um coração desse. Mas normalmente as pessoas que vão para casa vão com corações totalmente implantáveis e só tem as baterias para fora. Né? E aí você tem que recarregar na tomada e tudo. Jura? Recarregar na tomada igual o celular? Aí, normalmente você dorme com o coração na tomada. Assim. Claro. E aí você sai com as baterias. Você dorme com o coração na tomada, é a melhor frase que eu vi aqui nos últimos tempos. Mas assim, vocês colocaram o coração nele e ele ficou 3 meses com esse. E aí o coração dele se... Recuperou. Então, como assim? Isso não é muito comum. Né? Talvez em torno de 5% ou um pouco menos das pessoas que precisam de um coração artificial têm o seu coração nativo recuperado o suficiente para manter as funções do seu organismo. No caso do Sérgio, como a doença dele era de infarto, essa porcentagem é menor ainda, porque o infarto define um dano no coração, que aquelas células que têm capacidade de contrair são mortas. E aí é preenchido por fibrose, é uma escara, né? Então é uma cicatriz, e cicatriz não contrai. Então a perspectiva para o doente com esse tipo de doença das artérias coronarianas é que a gente não consiga efetivamente recuperar corações com esse tipo de dano. Estão danificados. O dele estava danificado? Ele já tinha dano, mas eu acho que o que teve impacto positivo no sentido de a gente ter tido a capacidade de explantar ou retirar esse coração artificial é de que ele foi revascularizado, ou seja, a gente
colocou pontes de safena, pontes de mamária, então a quantidade de oxigênio que chegou para o coração ofereceu para o coração, algumas células ainda estavam vivas, mas não contraindo, ainda eram viáveis. E a gente só precisou então de um tempo para que o coração dele passasse ou se recuperasse de todo aquele trauma que o infarto mais a cirurgia impõe. O fato é que ele está com o coração dele funcionando. Então hoje a gente tirou o coração artificial e o coração dele funciona um pouco menos do que um coração normal, mas o suficiente para que ele tenha uma vida sem limitação ou com um mínimo de limitação. Quase normal. Assim, eu suponho que ele vai ter uma vida normal, mas a gente vai ter que esperar para ver qual vai ser a limitação dele em termos de atividade física. Ele vai precisar fazer reabilitação cardíaca, atividade física, resgatar a massa muscular que foi perdida, para voltar à vida normal, voltar a trabalhar, enfim. Eu imagino pelos dados... Mas é incrível, né? Quase uma ressuscitação, né? Isso de fato é. Não é? É genial. Foi a primeira vez que... Isso é a primeira vez que acontece no Brasil, assim, que a gente consegue recuperar um coração danificado com um sistema artificial. É bárbaro isso. Você ficou todo feliz? Eu fiquei muito feliz. Deve ser um grande barato para o médico, não é? Tem muito sofrimento envolvido, porque eu não participei do caso dele desde o início, então eu entrei no meio do caso, quando a gente teve problemas. E antes desse coração... Teve problema renal que você entrou? Não, eu entrei depois da cirurgia dele. Ele operou para botar ponte de safena, foi quando ele teve problemas. E antes desse coração, a gente não sabia se ele era um indivíduo viável, assim, porque ele ficou com a pressão baixa, fluxo sanguíneo pequeno, porque o coração dele estava muito ruim. Então eu tinha que saber se o cérebro dele estava funcionando, se o fígado ia voltar, se o rim ia voltar a funcionar. Então a gente ainda colocou ele numa máquina que é um pouco mais rudimentar do que essa, mas que faz o papel do coração e do pulmão. E ele ficou dessa forma 24 horas, com uma máquina assim, cheia de tubos, saindo pelo corpo, passando por um pulmão artificial, por um coração artificial e voltando pelo corpo. Até a gente definir que ele tinha viabilidade orgânica múltipla, assim, que o problema estava basicamente restrito ao coração. E aí depois, outra cirurgia para implantar esse coração. Então são muitos traumas. São muito sofrimento. É muito sofrimento. E aí quando ele acordou com esse coração assim, né, para fora do corpo, isso aqui fica aqui para dentro, mais ou menos. Ele é ligado num console, que é um aparelho que faz ele funcionar. E aí quando ele acordou e viu isso, e eu tive com ele a primeira vez, então ele não me conhecia, aí ele falou assim para mim: cara, não mexe aí não, meu coração tá aí, eu vou morrer se você mexer. E aí eu falei: mas fui eu que implantei. Aí ele: mas não mexe aí não. Você implantou, mas ele agora é meu. Então foi assim, foi interessante. Eu estou muito feliz por ele, porque assim, você olha, ele está mais abatido, ele envelheceu muito nesses 3 meses. Algum dano também tem que ter, né? Então hoje precisa ter um trabalho de recuperação da capacidade física dele e da capacidade emocional, mental. Eventualmente ele vai precisar de algum apoio. Mas ele tem uma família muito presente. Assim, eu acho que ele vai ter... Isso é importante? Isso é importante, a gente passou uma parte do tempo pensando que a gente ia transplantá-lo. Ele tem afeto também, né? O afeto também é importante, não é só o coração artificial, né? Exatamente. Afeto, grana e saúde, né? Isso é uma teoria, trilogia do Pondé, aquele filósofo que escreve na Folha de São Paulo, às segundas-feiras, que ele fala que o ser humano precisa de saúde, precisa de afeto e um pouco de grana. Se você tiver muita saúde, muita grana, mas não tiver afeto, né? Não adianta. Também não resolve. Essa trilogia do Pondé, ela põe as 3 coisas. Interessante isso, né? Mas isso tudo foi feito no Instituto Nacional de Cardiologia. Então é um hospital público do SUS, ligado ao Ministério da Saúde. Isso aqui é o mais bacana. Não há, assim, somos todos funcionários públicos dentro do Instituto, e nós fazemos mais de 1.300 cirurgias cardíacas por ano. E somos responsáveis, talvez, por mais de 90% das cardiopatias de bebês, de pediatria complexas do Estado, são feitas lá no Instituto. Recebemos crianças de fora do Estado. Eu já fui lá uma vez brincar com essas crianças. Assim, uma barata. É uma estrutura muito prazerosa. Loucura, né? Ver ali como é que elas conseguem conviver com essa... É muito triste, com o sofrimento das mães, né? Que tem mais consciência, né? Então mais...
Assim, não é... Agora você é muito novo, né? Isso todo mundo fala, mas o tempo resolve esse problema. Resolve. Envelheça, dizia Nelson Rodrigues. Mas acho que foi por isso que ele falou pra mim, assim, cara, não mexe aí não. Você era estudante de medicina, eu acho. Não, mas é bacana ver isso, não é? E às vezes você tem que usar gravata por causa disso. Às vezes você tem que usar gravata por causa disso, para dar um ar assim. Mais austero, talvez. Mas você sempre quis ser cardiologista desde criancinha? Eu sempre quis ser médico. Nunca tive nenhuma dúvida sobre isso, assim. E eu não sabia, eu queria ser clínico geral, assim, talvez porque a minha formação da faculdade tenha sido muito focada nisso, assim, na UFRJ. E as pessoas, eu acho, assim, isso é a minha opinião, acho que as pessoas na UFRJ focam muito para você sair formado como clínico geral. E aí eu pensei em fazer cardiologia, eu fiz cardiologia primeiro, fui residente de cardiologia lá na Hospital Universitário da UFRJ. Mas achava que eu queria fazer alguma coisa mais, assim, achava que só ficar no consultório ia ser muito desconfortável. A cirurgia foi um caminho que eu encontrei que eu posso fazer tudo, assim, então eu posso ver paciente no consultório, eu posso operar e eu posso ter terapia intensiva. Então, assim, tudo que um médico pode fazer, eu encontrei na cirurgia cardíaca. E estou muito feliz hoje, apesar de que na época que eu me formei, todos desaconselhavam a cirurgia cardíaca como uma especialidade. Até hoje, né? A cirurgia cardíaca perdeu muito espaço para as tecnologias mais novas e menos invasivas. Mas o cirurgião cardíaco está se reencontrando, assim, achando caminhos mais invasivos ainda, como um coração artificial, transplante, doentes com insuficiência cardíaca, e incorporando tecnologias menos invasivas, como cirurgias híbridas. Hoje, o Instituto Nacional de Cardiologia, a gente tem uma sala cirúrgica híbrida, que é a única, assim, no estado, eu acho que ela é a única no serviço público no Brasil. Então, é uma sala que a gente tem um equipamento, é uma sala muito grande, tá? Então, ergonomicamente, ela facilita a atuação de vários profissionais, cirurgiões, cardiologistas, ecocardiografistas, cardiologistas intervencionistas, que fazem cateterismo, para que a gente possa trabalhar junto, usando essas novas tecnologias que são híbridas, assim, não tem nenhum profissional hoje absolutamente habilitado a fazer tudo. Então, a sala cirúrgica híbrida, hoje, ela contempla a possibilidade da gente fazer cirurgias com equipamentos de fluoroscopia, que faz raio-x, e aí eu não preciso cortar o doente, eu faço tudo acessando os vasos. Capacidade de software, que reconstrói aquilo em 3 dimensões e te dá as imagens em tempo real, eco em 3 dimensões, e a gente junta várias equipes para abordar um paciente de forma invasiva, mas sem a necessidade de abertura de pele ou de tórax. É bárbaro, né? Bacana, muito bacana. Você não acha bárbaro? Eu acho que a cardiologia, que o Siciliano falou dos cirurgiões cardíacos estarem em extinção, eles estão se reinventando, porque a tendência, a cirurgia cardíaca é uma cirurgia muito agressiva. A gente pensar que a gente abre daqui a aqui um doente para tratar uma doencinha desse tamanho, então essas novas tecnologias... 40 centímetros quase. O robô, né? Hoje você tem a cirurgia robótica, que eu acho que é o futuro, as cirurgias menos invasivas, e acho que é isso, né? Vai se reinventando, não vai acabar, não vai extinguir, eu acho que ela vai se recriando, né? De todo modo, é por isso que eu achei que vocês dois não se conflitariam de jeito nenhum como pauta, porque o prevenir é sempre melhor que o remediar, mas o remediar está evoluindo muito. E faz parte, né? Assim, faz parte do sempre vai ter espaço para a gente prevenir e sempre vai ter espaço para a gente tratar. Pois é, mas os dois estão caminhando muito, coisa que né? a gente... Você vê o acrescentar do estresse nos riscos do coração. Antigamente, se você 10 anos atrás, assim, as pessoas não consideravam. Não pensavam nisso. Pensavam só na hipertensão, no colesterol, não é? No cigarro. É verdade. Agora, não pensavam dessa maneira. A cirurgia cardíaca tem uma grande vantagem que eu acho que os cirurgiões cardíacos exploram um pouco. Essa doença não tem cura. Quando você faz uma ponte de safena, uma mamária, ou faz um stent, uma molinha, você está resolvendo aquele problema. A doença continua. E às vezes as pessoas cometem um erro de comentar, não, fiz uma ponte de safena, eu estou com um coração novo. Você não está com nada novo, você não curou. Você resolveu aquele probleminha. Mas a cirurgia tem uma vantagem. A cirurgia tem uma grande vantagem, que ela, ao cortar, ao machucar, a pessoa ir para o CTI, sofrer, normalmente os doentes operados se comportam melhor do que os doentes que fazem angioplastia ou tratamento clínico, eles sofreram mais, então eles aderem mais
à prevenção. A prevenção é para quem não quer ter problema e para quem já teve, ou seja, primária e secundária. E a pessoa que já teve problema, antigamente, muito antigamente, assim, o fulano infartou, ele fica quietinho ali. Mudou totalmente. Mudou totalmente. O fulano infartou, ele tem que fazer exercício. Tem que fazer exercício. Eu falo para meus pacientes hoje, você teve um selo não de doente, de liberdade. Então a cirurgia é oferecida para você atuar e viver absolutamente normal. Eu operei um paciente de 87 anos, uma vez, há um tempo atrás. E quando ele fez 90, para comemorar os 90 anos, ele pulou de asa delta. Então, esse é a mensagem assim, que eu passo para as pessoas. Olha, o ideal é que a gente não precise chegar a fazer uma cirurgia, uma intervenção dessas. Nem pular de asa delta. Mas, assim, você precisa realmente prevenir. Esse é o caminho. Se você precisar da intervenção, aí é olhar o copo meio cheio. O copo meio cheio significa, olha, eu tenho uma alternativa que eventualmente é segura e que a gente pode fazer para você e que vai te dar uma vida mais longa e melhor. Tá certo. Tá valendo. Adorei. Vou fazer um intervalo e a gente volta já já, ok? Sem censura no programa da TV Brasil. Olha, causou a maior celeuma a história do micro-ondas. A frase do Dr. Cláudio Domênico, que a gente está usando micro-ondas para esquentar comida. A Maria Lúcia de Itu, em São Paulo, está assim, agoniada. E várias outras telespectadoras. Eu estou usando a Maria Lúcia como um exemplo disso. E a gente também, que a gente quer continuar usando micro-ondas e quer... Então, que a pessoa que usa marca-passo não pode usar micro-ondas? Não deve ficar próximo. Mas Porque para o marca-passo? Não para o marca-passo, mas pode desregular. Tem um software que com essas ondas magnéticas ele pode voltar ao setup que ele tem de fábrica, que não necessariamente é igual o que o médico recomendou. Vamos usar com cautela aí? Cautela, usar com cautela. Não há necessidade de usar tanto micro-ondas, tanto celular, né? Tomar mais cuidado com a alimentação. Tem um livro muito interessante de um grande médico francês que era radicado nos Estados Unidos, chamado David Serban, chamado Anticâncer. Para quem quiser estudar um pouquinho, se aprofundar nesse assunto de alimentos, de radiações, de micro-ondas, eu recomendo. É um best-seller, é um livro muito interessante. Anticâncer. O meio ambiente tem muito a ver com a nossa saúde, muito mais do que a gente pensa, né? E a gente, quando vê hoje em dia nos Estados Unidos uma preocupação com as crianças que vão às emergências médicas, que são submetidas a exames de tomografias de repetição, se pensa que daqui a alguns anos teremos um boom de cânceres em crianças e adolescentes que hoje, com medo de processo, o médico chega no hospital a criança, ele já logo faz um PNCT, faz uma tomografia do corpo inteiro, cérebro, tórax, isso está havendo um exagero até de exames radiológicos, que emitem radiação iônica, né? Porque podem fazer mal, não? Um dia vai pagar um preço nisso. Vai pagar um preço. Boas cirurgias. Obrigado. E, né? Bons. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nossa, adorei que você estivesse vindo, né? Ficamos muito orgulhosos. Muito obrigado. Né? E empenhados nesse... Parabenizar o Instituto Nacional de Cardiologia do Rio de Janeiro, ao doutor Siciliano, né? Porque isso é bom, não só para a medicina do Rio como um todo, né? Levanta. O Rio está passando um momento muito bom, né? A cardiologia do Rio em particular, a medicina em geral, todos nós. Eu acho que hoje não tem nenhum sentido mais a gente sair do Rio. Que bom, né? Podemos saber que temos um recurso, né? Que as pessoas também de fora podem vir aqui e aprender e fazer nos seus estados.